Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Graças a Deus, mais uma escola bíblica dominical. Glória a Deus, para o louvor e glória do nome de Jesus. Vamos entrar na 8ª lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Glória a Deus, né? Nossa identidade, a identidade de um povo. Glória a Jesus, cheio da presença do Senhor, né? Que acredita nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo. E é isso que nós vamos estudar, glória a Deus, nesta manhã. Texto áureo, Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática, a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas com sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja, pelas Assembleias de Deus. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4 e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11, para nós fazermos a leitura da palavra. Amém? Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11, diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos orar pela palavra que o Senhor nos concedeu. Deus eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, graças te rendemos por Tua poderosa palavra, Senhor. Aplica em nossas vidas, abre nosso entendimento para que possamos compreendê-la, Senhor, e nos alimentarmos através dela nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
Nesta lição nós vamos estudar a identidade pentecostal, a nossa identidade pentecostal, glória a Jesus, e também a relação dela com o Pentecostes, né? Bíblico. E também nós vamos ver que algumas sutilezas do inimigo têm procurado enfraquecer esta fé, né? De muitos crentes, E a gente vai estudar aqui num primeiro ponto, o Espírito prometido. É muito lindo isso de Deus. Mesmo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Deus ele já havia, prometido o derramamento do Espírito Santo. A gente quando passa a ler a Bíblia, a gente sabe que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus ele se utilizava de homens, de pessoas, glória a Deus, e enchia do seu Espírito Santo para que eles pudessem realizar determinadas missões para o Senhor. A gente pode lembrar de Gideão, que foi cheio do Espírito Santo para vencer os midianitas. A gente pode lembrar de Jefté, na época dos juízes, glória a Deus, que também foi cheio do Espírito Santo para vencer os inimigos do povo de Israel, mesmo sendo desprezado. A gente pode lembrar do rei Davi, glória a Deus, foi cheio do Espírito Santo. A gente pode lembrar de Saul também, que foi cheio do Espírito Santo e depois o Espírito Santo se afastou dele. A gente pode lembrar, glória a Deus, de Bezalel, que foi cheio do Espírito Santo para fazer os móveis ali do tabernáculo com tanta magnificência, glória a Deus. Então, o Espírito Santo ele atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para determinadas obras, para obras específicas. Assim, agiu o Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Contudo, no próprio Antigo Testamento, glória a Deus, existem promessas, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos, e não apenas pessoas escolhidas, como era no Antigo Testamento, mas sobre todos. Eu acho bem interessante esse versículo aqui de Ezequiel, os dois versículos, Ezequiel 36, o versículo 26 e 27 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, uma das grandes promessas de Deus na Antiga Aliança para nossa época, para a época do Novo Testamento, das pessoas do Novo Testamento para a época da igreja, Louvado seja o nome do Senhor. Ao segundo subponto, o Espírito derramado. Aí no Novo Testamento se cumpriu sim. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai ver essa narrativa linda, maravilhosa, que no dia de Pentecostes, glória a Deus, este cumprimento a respeito da vinda do Espírito Santo, houve. O próprio profeta Joel, glória a Deus, ele profetizou isso, Joel capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias, naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, glória a Deus. Então Deus, ele havia prometido, não só agora a pessoas específicas, mas a todos quantos creem, glória a Deus, e buscam a presença do Senhor. Então o batismo foi derramado sobre toda a carne, e sem distinção de sexo, de idade, de cor, de classe social, Deus é lindo. E uma promessa linda que Joel faz é: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel ele começa a ver o resultado do batismo com o Espírito Santo. O resultado do batismo com o Espírito Santo é capacitação. Glória a Deus, é uma vida abundante.
espiritual. E uma das mais importantes manifestações do Espírito Santo é profetizar. Esse profetizar aqui não é falar em línguas estranhas, não é dizer o futuro de ninguém. Esse profetizar aqui é Bíblia, é palavra, é conhecimento. As profecias, olha. Glória a Deus. Então Joel disse que os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ou seja, eles serão capazes de pronunciar a palavra de Deus, de serem cheios da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Glória a Jesus. E é isso que nós precisamos nos nossos dias, amados, né? Precisamos que cada um amplie seu conhecimento através da Bíblia Sagrada, da poderosa palavra do Senhor. O segundo ponto diz o distintivo pentecostal de nossa igreja. Nossa igreja é conhecida, a Assembleia de Deus é conhecida justamente por este movimento maravilhoso, né? Pelos dons do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Só que a igreja, nos seus primórdios, ela sofreu ataque. Agostinho de Hipona, entre os anos de 354 a 430, ele introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Era só para a época dos apóstolos. E isso gerou, né, o catolicismo medieval. Mesmo na época da reforma protestante com Lutero, os reformadores eles não conseguiram, né, tirar este mal de dentro da igreja. Mas foi justamente no movimento pentecostal há 100 anos atrás, né, glória a Deus, na rua Azusa, né, nos Estados Unidos ali, que houve este movimento lindo, né, e que a igreja lá começou a viver o que o profeta Joel tinha determinado no capítulo 2. Glória a Jesus. As manifestações do Espírito Santo começou a fazer parte das Assembleias de Deus, né, vindo para cá Daniel Berg, né, e Gunnar Vingre, glória a Deus, trazendo, né, essa chama pentecostal, e hoje faz parte do nosso ensino doutrinário. Glória a Jesus. A gente não apenas crê, mas nós, né, exercemos esses dons na igreja. Glória a Jesus. Então, as Assembleias de Deus confessam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, a promessa do alto que o nosso Deus determinou. E afirma ainda que esse revestimento gera poder para a vida do crente, para que ele possa trabalhar para o Senhor, né? Atos 1, versículo 4 e 8 diz que eles ficaram em Jerusalém até que de alto fosse revestido de poder, né, para começar a fazer a obra do Senhor. E nós vivemos esta palavra. Segundo subponto, as línguas como evidência. As línguas estranhas, elas são a evidência física de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. É a prova, glória a Deus, de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Mas para isso é necessário pedir-se confirmação a Deus, né? Deus tem que confirmar o batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus. E o último ponto, mantendo a chama pentecostal acesa. Fidelidade às Escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais é o amor e a fidelidade pelas Escrituras, né? E nós sabemos, amados, que é justamente isso que tem enfraquecido esse movimento pentecostal dentro das igrejas. As heresias, as mentiras, né? Homens doutores introduzindo heresias dentro da igreja, pregando heresias, dizendo que o batismo não existe mais, né? Com o batismo com o Espírito Santo. E enfraquecendo a fé, colocando dúvida no coração. E a Bíblia diz, né, Tiago, que Deus não opera através da dúvida. Então a gente vê hoje que também o mundo, né, o mundo secular, tem feito as pessoas nem lembrarem de batismo com o Espírito Santo, nem desejarem, né, o prazer da carne. O mundo tem esfriado os seres humanos. Infelizmente até dentro das próprias igrejas da Assembleia de Deus. São poucos os que oram, que jejuam,
os que anelam, os que buscam o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então, é aí onde está a sutileza, onde reside a sutileza de Satanás. Porque ele sabe que uma igreja sem dons espirituais, sem batismo com espíritos espirituais, é uma igreja fácil para ele atacar, para ele destruir. É uma vida fácil, é uma presa fácil para ele, porque não tem revestimento de poder, né? Então a igreja de Cristo precisa buscar urgentemente esse desejo, essa chama viva. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu já fui, mas nunca mais falei em línguas estranhas. Senhor, eu quero ser renovada. Senhor, eu quero buscar a Tua presença. Senhor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, né? Então, isso é uma prova também de batismo com o Espírito Santo, quando nós somos batizados e buscamos mais coisas espirituais. Como eu sou batizado com o Espírito Santo e agora eu estou assistindo filme, eu estou vendo novela, eu estou prostrado numa TV, estou vendo casos de violência na TV, no celular. Que batismo com o Espírito Santo é esse? Batismo com o Espírito Santo nos aproxima mais das coisas de Deus, nos aproxima mais de Deus, nos aproxima mais da leitura bíblica, de oração, de jejum, de perdão, de reconciliação, de amor ao próximo, de trabalho, de sede pelos cultos. Então nós precisamos rever, né, rapidamente esses conceitos em nossa vida. O exercício dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, que as visões, é bem claro, 1 Samuel 3:1, as visões eram raras, glória a Jesus, não eram frequentes as visões. Assim está, amados, também os dons espirituais, né? Parecem ter se tornado algo extremamente raro para muitos pentecostais. Então que a gente possa, né, se acordar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Não existe. Infelizmente a gente está vendo muito movimento, só não é do Espírito Santo de Deus. É muito movimento, é muito fogo estranho dentro da igreja, é muito movimento estranho no altar, é muita coisa do inimigo que veio para roubar, matar, destruir, está enganando vidas, porque o intuito dele é levar para o inferno os seres humanos. Então nós precisamos estar atentos, vigiar com qualquer movimento. Ai, profetizaram para mim, será que foi Deus? Cuidado com esses movimentos que quer tirar você da presença do Senhor, quer embaraçar. Devemos ter muito cuidado, glória a Deus, e olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Conclusão, nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui fundamento bíblico. Não estamos com histórias de fábula, estamos fundamentados na poderosa palavra de Deus. Glória a Jesus. E também vimos que este movimento está se esfriando. Então, urge nós buscarmos a presença de Deus, a renovação com o Espírito Santo, os dons espirituais. Viver mais para a obra, precisamos despertar para viver para a obra do Senhor. Amém, amados? Então fico com essa lição deste dia, que o Espírito Santo possa estar visitando você aí, visitando a minha vida aqui, para que nós possamos nos despertar e buscar mais a presença de Deus, né? Buscar mais os dons espirituais e principalmente, como disse Paulo, o de profetizar, ou seja, aprender a palavra e ensinar. É esta profecia que a palavra de Deus direciona, glória a Deus, esta profecia, né? Profetizar mais é o quê? Eu leio a Bíblia, conheço e agora eu vou pregar esta palavra, eu agora vou evangelizar, eu agora vou anunciar esta palavra. Então que nós possamos a cada dia ter zelo por esta palavra, viver, nos alimentar, dia e noite. Foi essa frase que Deus disse para Josué. Josué, olha, medita na palavra de dia e de noite. E é isso que ele disse também no Salmo 1. Medita nesta palavra de dia e de noite. Então, que nós possamos ocupar nosso tempo com as coisas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E na paz do Senhor, vamos orar, já agradecendo ao Senhor por tudo. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Continua conosco,
nos dando força, graça, nos enchendo da tua sabedoria. Ó Deus, abençoa teu povo, a tua igreja. Aviva, Senhor, como disse o profeta Abacuque nos meus 2 anos. Aviva, Senhor, o teu povo. Nos avive, Senhor, para estarmos sempre na tua presença, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus.